Vamos conversar com esse cidadão e daqui a pouco eu vou explicar para vocês que estão começando a carreira em faculdades, etc., a ascensão desse rapaz, entendeu? Impressionante. Meu caro, como é que vai? Maravilhoso. Fala teu nome aí, que aí o turma sabe quem seja, né, meu Kleber? Vou falar meu nome que você esqueceu, né? Você esqueceu, então você quer que eu fale meu nome, né? Eu falo. Não, eu falei o primeiro nome. Tava raciocinando aqui. Não, e o Guilherme Simati fica falando assim, agora daqui a pouco nós vamos ouvir uma grande voz. O Milton Neves é um grande corneteiro de vozes, né? Não, essa voz é boa, essa não é boa, essa gagueja, essa não gagueja. Eu sou o Kleber Machado e estou aqui com muita honra para falar com o Milton no Domingo Esportivo Bandeirantes. Ô, Kleber Machado, muito obrigado. Você é o cara que mais deu ibope na semana, em todas as redes sociais, entendeu? Porque é isso aí que aconteceu. Mas eu quero que você primeiro diga na Bandeirantes quem que Hum. tivemos da sua família e em que setor. Na Bandeirantes trabalhou aí durante a vida inteira, foi o único emprego dele, meu pai, que se chamava Clodoaldo José, começou aí como produtor, assistente de produção, passou a ser produtor, trabalhou na época em que foi lançada. Tem no livro do Boni, se você não leu o primeiro livro do Boni, tem uma parte que ele fala da Rádio Bandeirantes, quando ele trabalhou aí, e eles lançaram o Patrulha Bandeirantes e uma série de outros programas. Meu pai trabalhou, foi produtor do programa, trabalhou com Humberto Marçal muito tempo, apresentando, ele produzindo o programa que o Marçal apresentava, chamado Mil Discos ao Limite, um programa que era um sucesso ao meio-dia na Rádio Bandeirantes. Aí ele foi crescendo, chegou a ser diretor artístico da rádio, e quando ele morreu, em 1971, ele era diretor artístico da rádio. Aí eu fui trabalhar aí em 79, fiquei até o meio de 1980, e o meu irmão, o Cleiton Machado, trabalhou aí também no departamento, trabalhou na discoteca da rádio, e trabalhou no departamento comercial da rádio, chegou a ser, acho que, gerente comercial da Bandeirantes na rádio e na televisão. Tá vendo? O homem tem um pouquinho Ele realmente sabe falar, né? Sabe falar. Escuta, eu quero saber, sinceramente, É, te tá. abraçando demais, que eu sempre gostei muito de você, boa parte do Obrigado. Brasil, o Brasil inteiro. Eu queria saber como é que você está psicologicamente. Estou bem, Milton, estou bem, honestamente estou bem. Sabe que esse tipo de fato que acontece nunca é o ideal, nunca é o que você programa para a tua vida. Né? Se eu pudesse eu escrever a sequência da minha vida, eu ficaria trabalhando onde eu trabalhei durante praticamente a vida inteira, na TV Globo, nas organizações Globo, até me aposentar, pelo menos até o fim de 2026, entendeu? E aí a gente conversa, vamos continuar, não vamos continuar, enfim. Mas assim, eu não posso me queixar de nada, né, Milton? Quando a gente começa, você tem entre qualidades e defeitos que todos nós temos, se eu for destacar, além da sua capacidade de comunicação, eu acho que se você tem um negócio que é muito legal, que é a valorização da história, né? A história do futebol, dos personagens e do meio de comunicação que lida com esporte, com futebol, o rádio, a televisão, enfim, agora as outras plataformas. Isso eu acho legal. Quando começa o seu programa e você coloca as vozes que vocês colocam aí, que são vozes históricas, eu acho que isso é muito bacana, porque não adianta a gente imaginar que o mundo começou quando eu nasci, quando você nasceu, ou quando um cara de 18 anos nasceu. Se você não souber um pouquinho da história do meio que você lida, você vai ser um cara mais ou menos, eu acho, penso eu. Então, assim, poxa, eu estou fazendo agora, no mês que vem, eu comecei a trabalhar em 79, e no mês que vem eu faço, portanto, 44 anos de carreira. Né? Comecei a trabalhar com 17 anos de idade, faço 44. Desses 44, eu passei 35 anos na TV Globo e 6 no Sistema Globo de Rádio. Então, pô, são 41 anos, é mais do que a metade da minha idade, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma queixa e acho que não posso me considerar um cara de fracasso. Eu acho que eu tenho um resultado legal, um trabalho legal, um, uma marca bacana, acho que fiz mais coisas. Tem os caras que gostam, tem os caras que não gostam. Mas eu estou bem, eu não fiquei ainda, não fiquei, espero não ficar, né, nada, sabe que você fica pesado, enjoado, derrubado? Não estou na boa, não é o ideal, não é o projetado, não é o que ninguém quer, mas acontece e vamos tocar. Eu acho que
Não tem nada de, coitadinho. Não tem coitadinho, acho que tá tudo de boa. Mas o teu telefone não parou essa semana, né? Felizmente eu recebi muitas mensagens assim, muitas mensagens carinhosas, né? Aquelas mensagens que, quando acontece com algum colega nosso, a gente manda. Mensagem de lamento, de solidariedade, de força. E eu fiz questão sempre de agradecer muito de coração a todas essas mensagens, que foram, graças a Deus, várias. E fiz questão de, em todas elas, dizer que eu estou na boa. Espero ficar na boa, espero que, como eu tenho dito, espero que haja aí água para navegar, céu para voar, caminho para a gente sair caminhando e cantando, como diz a música, entendeu? Porque, assim, as coisas foram feitas. Você mudou de prefixo há algum tempo, e eu imagino que, num primeiro momento, você fala, poxa, mas é isso mesmo? Tomara que tenha outros prefixos, outras coisas. O telefone tocou, assim. Profissionalmente, a gente tá vendo o que rola, mas tomara que role alguma coisa brevemente. E o Clodoaldo José, lá do céu, tá me ligando aqui, sabe? Ele fala, eu quero que ele também vá para Bandeirantes, entendeu? Mas isso é com o Rodolfo Schneider. Na época que ele Thiago, era diretor, na hora que ele era diretor, ele podia fazer alguma coisa. Hoje ele pode torcer. Mas eu falei, no introito, como a gente fala lá em Minas, onde passei sexta e sábado lá, chegamos sábado à noite, ontem, né? O pessoal falando muito do Kleber Machado. Então eu vou repetir aqui, principalmente para vocês que são estudantes de jornalismo, que pretendem seguir a carreira e tal. Ele atingiu aí os chamados píncaros da glória, né? O Kleber Machado. Mas o começo, como todos, difícil. Quando eu fiz 5 ou 6 programas na TV Gazeta com o Roberto Avalone, entendeu? Mesa redonda da Gazeta, e eu fui umas 5, 6 vezes, porque ele me procurou no meu escritório, o Roberto Avalone, que está no céu e tal, faz uma falta danada, ele falou, olha, eu tô meio que ameaçado lá, porque eu não tenho propaganda, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu coloquei 4. Era Tintas MC, tinha também Lecoq Sportif e Adidas, empresas na época do mesmo grupo, entendeu? E William Sports, lá do Eldorado, e Rede Copel de Colchões, do meu amigo Israel, entendeu? Então ficou um negócio marcante. Só que o Perão de Castro falou, olha, tá com ciúme e tal. Aí os 4 merchants eu tinha que fazer no fim do programa os 4 de uma vez. E tinha um menino lá chamado Kleber Machado, não sei que fim que levou, ele ficava ao telefone, com aqueles papéis quadradinhos, né, para economizar papel, e ele pegava os recados todos. Sabe quem? Kleber Machado. E o meu montinho de pergunta era o maior, entendeu? Aí ele fazia meia pergunta para mim, entendeu? Mas ele é um cara maravilhoso, um cara que está na história, sem dúvida alguma. E o Kleber Machado, estudante de jornalismo, era o telefonista. Ele recebia o telefone e anotava o nome, bairro, aquele negócio todo, cidade, e passava para gente. Então, olha a humildade do cara. Começou assim, ninguém chega de cara, novo Luciano do Vale, entendeu? Novo Pedro Luiz, que é muito difícil chegar lá em cima, né? Mas você ali de telefonista, você virou uma marca nacional, sem dúvida alguma, eu tô te dando parabéns. Não, é assim, você conta essa história sempre e assim, tem alguns detalhes. Sabe quem atendia telefone? Na verdade, era assim, era um grupo eram 2 ou 3 garotas que atendiam os telefonemas, a gente não falava com os telespectadores. Elas anotavam as perguntas e aí um de nós, repórter, que estava por ali, fazia uma separação para mostrar para o Avalone. O Avalone, que, aliás, foi um cara super gente boa, competente, um dos grandes chefes de reportagem da história do jornalismo, um comentarista polêmico, um comentarista de opiniões firmes, e um cara muito boa gente. Como eu estava dizendo, você vai encontrar alguém que não goste do Avalone, outros que amam o Avalone, porque o Avalone era um cara assim mesmo, de provocar paixões e menos romance, mas é um cara muito legal, e foi muito legal comigo. Naquela época eu já era apresentador e repórter da Gazeta. Quando o Mesa voltou, a gente foi lá e começou todo mundo a trabalhar para que o programa voltasse com sucesso, e não à toa o programa está aí até hoje.
Eu já tinha trabalhado na Rádio Tupi, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Globo, e fui fui para a Gazeta, voltei para a Gazeta para ser repórter e apresentador. E lá é que eu comecei a dar uns primeiros passos assim para fazer narração. E naquela época você fez mesmo muito sucesso na mesa, assim. E não tem problema nenhum fazer. Acho que equipe, depois, antes disso, você fala de telefone, eu fiquei uma época produzindo o programa do Marçal, e a gente ficava também. Humberto Marçal, que voz histórica da Bandeirantes. Milton, desculpa. Talvez a maior. Perdão. E aí a gente fazia, não tem problema. Como o Simatsky vai falar agora, é isso. Eu ligo, eu combino, eu checo, eu atendo o telefone, eu vou pro microfone e eu faço. Se não tiver isso, você nem aprende direito a tocar a sua profissão. Muito bem. Desculpa interromper. Primeiro, bom dia, viu, Kleber? Desculpa aí, Bom Milton. dia. É que a gente tem alguns áudios históricos, só que veja só, eu já fiz a minha primeira besteira do dia que eu perdi o áudio. Boa. Mas daqui a pouco eu pego. Eu faço aqui. Faz que eu faço ao vivo. O que você quer? Mas Como é que você faz? a gente tá aqui, Kleber, com um convidado ao vivo que tem um furo de reportagem em relação ao senhor. Então pode dar um bom dia pra ele, Milton. Aliás, esse cidadão, que eu gosto muito dele, ele nunca suportou o senhor Kleber Machado. Porque toda a transmissão, você metiu o pau. Um dos melhores da história, sem dúvida alguma, no ramo dele. Entendeu? Quer ver? Como é que vai, senhor? Boa tarde. Bom dia, por enquanto. Bom dia, Milton. Bom dia, Kleber. Realmente, o primeiro furo que eu dei na minha vida foi em 98. Foi o primeiro e único e último furo, porque criou um problema seríssimo. Um jogo na França, na Copa do Mundo, o Kleber narrando, ele não estava sorrindo como está agora, tenso, porque era uma Copa difícil. E eu anunciei que a Mônica, a mulher dele, estava grávida e que ele seria papaina. E que essa menina hoje está com 24 anos. E ele aí ficou todo nervoso, passou o jogo todo nervoso, porque o telefone dele não parava. Todo mundo parabenizando ele pelo furo. E eu cheguei à conclusão que o furo foi no momento errado. Eu tinha que dar o furo no final do jogo. Tudo bem, meu? Tudo bem, Arnaldo Davi César Coelho. Sempre uma honra falar com você, viu? Mas olha, essa homenagem que você está fazendo ao Kleber é muito justa. Foram 30 e tantos anos, e antes na TV Globo, lá em São José dos Campos, rádio, e é uma carreira longa, e outras portas agora, ele mesmo falou, outras portas se abrirão. O Kleber, apesar de ter uma cara de velhinho, mas ele é novinho. O Arnaldo é um grande companheiro. O Arnaldo fez aniversário agora, há alguns meses, completou 28, né, Arnaldo? 28, acho que foi. 80 anos, nem falo. Não, então, e aí a pessoa começou a produzir, João Ramalho, que é um companheiro antigo nosso também, produziu um vídeo de homenagem ao Arnaldo. Falei, por que eu vou falar do Arnaldo, né? Contar a história de um jogo. Essa história é verdade mesmo, ali no meio do jogo. E essa que eu fiquei nervoso é mentira. Eu tinha falado para ele, minha mulher tinha... minha filha nasceu em janeiro, nós estávamos no julho, na Copa do Mundo, então ela estava no começo da gravidez. Aí ela foi para lá, no fim da Copa, já com a barriga aparecendo. Mas, assim, foi legal, porque acho que foi a primeira vez que nós tivemos uma nota social numa transmissão da TV, né? O Arnaldo dizendo que eu ia ser papai. Não, isso na época era proibido. Pois Milton, era proibido. Hoje os caras mandam beijo pro sobrinho, pra sobrinha. E ele nem levou bronca, mas o que eu destaquei no vídeo, assim, o Arnaldo, antes de tudo, é um bom companheiro. E bom companheiro é aquele cara que você conversa, concorda, discorda, mas não briga. E mesmo quando briga, acaba a discussão e fica tudo na boa. E eu acho que assim... E eu lembro quando eu trabalhava na Gazeta mesmo, o Arnaldo foi apitar uma final de campeonato. A final não foi São Paulo e Guarani, foi um outro jogo importante, Guarani e Corinthians, talvez, na final de 88, o gol que antes, 86, né? Quando o Neto fez o gol de bicicleta, 88. Eu acho que o Arnaldo apitou esse jogo. Contra o Guarani. Contra o Guarani. O Neto fez o gol pelo Guarani, ele fez o gol de bicicleta contra o Corinthians. E eu lembro que eu entrevistei o Arnaldo. Então, trabalhar com caras como Arnaldo, Casagrande, Falcão, esses ex-atletas que foram os caras que, da minha idade, que muito fizeram com que a gente se apaixonasse por futebol, aí você olhar, pô, esse cara aí apitou a final da Copa do Mundo.
depois você descobre que ele é um bom companheiro, mais do que qualquer outra coisa. E olha, Arnaldo, em relação ao Kleber Machado, eu tenho um furo de reportagem, mas eu não vou falar qual é o time dele, mas tem camisa branca, entendeu? Porque eu sou igualzinho o Roberto Avalone, igual o Chico Lang. Nunca falamos qual o meu time, entendeu? Não podemos falar, porque você tem que ser imparcial. Mas eu gosto um pouquinho, desde os 8, 9 anos, do nosso querido e maravilhoso Fiore Gilhote. Não falo o time, porque assim, tem uma história legal com um colega nosso que o cara pergunta assim, vamos imaginar que fosse o Milton Neves. Milton Neves, seu cantor favorito? Lulu Santos. Milton Neves, a sua cidade favorita? Santos. Milton Neves, quem é o maior inventor do mundo? Santos Dumont. Qual é o seu time? Prefiro não revelar. Pô, mas ô Kleber, você tá me colocando numa sinuca de bico, porque ninguém sabe que o time que eu torço. O Arnaldo Davi César Coelho, quando dava um errinho de lateral até, eu meti o pau neles contra o meu time. Eu tô declinando e informando pela primeira vez que eu sou santista. Esse negócio assim, eu acho que às vezes a gente se preocupa demais com o time que alguém torce, entendeu? Eu não vejo muita relevância nisso, mas cada um escolhe o seu time. O Arnaldo, você falou aí, muito bem falado, para variar, a respeito do que não podia ser feito na televisão. Então, eu carreguei uma cruz de uma pessoa de vida muito difícil, porque teve uma época que uma empresa, Skin Cariol, que eu mandei para você lá na tua TV, entendeu? E também... e outros casos, né? E aí a patrulha veio feroz. E a empresa, como a outra de fios e cabos elétricos, tiveram problema com imposto de renda. Houve prisões e tal. Aí para essa figura que sofre, que a única coisa que ele sabe fazer mesmo é sofrer de inveja. Não pode, jornalista não pode fazer propaganda. Agora... Tá todo mundo miltando, pô, até na Globo. No meio do jogo eu nunca fiz merchan, agora estão fazendo. O Casagrande fez, o Júnior faz e tal. Porque a publicidade é a alma do negócio. Sem anunciante, você é dono de televisão, você sabe. É claro, sem anunciante não tem programa, não tem ninguém, vai todo mundo pra rua. Claro. Não pode ter exageros. Você criar uma situação... pedir uma cerveja, entendeu? Mas entrando normalmente é fácil, não tem problema nenhum, né? Ô Kleber Machado, qual é a nota do Arnaldo César Coelho ao longo da carreira? Ele apitou só a final de Copa do Mundo, né? Milton, o Kleber é muito rigoroso, rapaz. Não, vou pensar, eu vou fazer uma pergunta para você, Milton, que eu ouço de vez em quando. 10 só para quem? Pro Pelé. 9,8 pro Arnaldo, então, tá bom? Ô Milton, eu vou botar uma pontinha de inveja em vocês dois. Eu tinha um compromisso e vou ter que descer, porque eu tenho um pessoal me esperando para jogar uma dupla de beach tênis aqui na praia de Ipanema. Tá um sol lindo e vocês vão ficar nesse papo e eu vou botar água na boca em vocês. O Arnaldo Davi César Coelho, mais uma vez, muito obrigado. E ele vai ter que pegar carro para ir até a praia, né? Aquele prédio. Atravessar a rua com cuidado. Netamente falando, se eu tesse esse privilégio. O Neto é professor de português do Denilson. E o Denilson, no fim de um terceiro tempo, falou: então, boa noite, foi um prazer participar. E haja o que hajar, mas domingo que vem estarei aqui. Então, são realmente pérolas da história do rádio e da televisão. Arnaldo, então vai lá. Nada uns 500 metros da mão? Não, eu dou uma mergulhinha só, água até no joelho e tal, porque a maré não tá para peixe, então. Mas o beach tênis eu vou tentar jogar, mas é proibido dar bola curtinha, porque eu não consigo chegar na bola curta. Não, para completar, Arnaldo, é oportuno, que eu não ouvi a tua opinião. Queria que você falasse de Romualdo Arpe Filho, que simplesmente apitou uma decisão de Copa do Mundo. Ele faleceu, um árbitro da minha infância, né? Porque eu decorava os nomes dos árbitros, dos bandeirinhas. O Armando Marques tinha Germinal Alba e Melquisedeque Zanoni. E quando ele aposentou, entrou um rapaz chamado Soares, me fugiu o nome dele. Entendeu? Então eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Ô
Ô Milton, quando eu comecei a apitar, tinha um árbitro que parecia um mosquitinho elétrico, que era o Romualdo, e a gente sentia ele com 21 anos, que era um árbitro por vocação, diferentemente de árbitro que você tem que fabricar ele. E o Romualdo apitava tão fácil, e era magrinho, pequenininho, quer dizer, não era aquele cara como hoje, que tem que ter 100 de braço, 80 de peito, para mostrar que tem personalidade moral. O Romualdo era fraquinho, fumava, mas entrava em campo, parecia que estava nas nuvens. E aquela facilidade fazia com que ele conduzisse o jogo da maneira que ele queria. E quando acabava o jogo, geralmente o time adversário ia lá abraçá-lo, porque ele conduzia de tal maneira que ele não criava atritos. E isso serviu de referência para mim, de dizer o seguinte: Arnaldo, não procura o problema, deixa o problema surgir para tentar resolver. E o Romualdo foi uma grande referência. Depois disso, fizemos várias viagens juntas, vários campeonatos juntos, e ele foi reconhecido, depois de 86, ao ser escolhido para apitar a final da Copa do Mundo no México, que foi a primeira Copa e única Copa dele, que a Argentina foi campeã. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte... O Maradona foi cumprimentar o árbitro, Romualdo Arp Filho, pela atuação. Não, e acabou o jogo, ele saiu correndo atrás da bola, que ele queria a bola, a família dele tinha. Quando o Romualdo parou, eu vou contar um fato até engraçado. Eu organizava jogos da minha corretora entre bancos no Pacaembu. E aí calhou de uma viagem minha, eu não podia apitar. E eu liguei para o Romualdo, você está parado? Ele falou, não, quando apita os jogos aí e tal, dos amigos, você vai apitar um jogo no Pacaembu entre banqueiros, só gente importante, todos os meus clientes. Eu não vou estar no Pacaembu, mas pelo amor de Deus, não vai botar ninguém para fora para me criar problema. Aí o ponta-direita driblador levou um pontapé do lateral esquerdo, e o lateral esquerdo era presidente de um grande banco. E aí o Romualdo partiu para cima, e todos os garotos da minha corretora falaram assim, o Romualdo vai expulsar o presidente do banco. Aí o Romualdo foi lá, deu uma bronca no cara e não expulsou o cara. Aí eu falei, Romualdo, você fez isso? E claro, Arnaldo, eu fiz uma cena, eu vou expulsar o cara mais importante de campo? Esse era o Romualdo, que sabia conduzir. No final agora de carreira, agora no final da vida dele, eu sempre falava todos os dias, toda semana com o Aragão e com ele, e ele reclamava que ele estava fazendo 3 diálises por semana. Ele pegava um ônibus em São Vicente, ia no hospital em Santos, fazia diálise, depois voltava de ônibus para casa. É um sofrimento muito grande. E eu mantive contato com ele para ele ser entrevistado numa TV do Catar, que estava aqui no Brasil e queria entrevistar os árbitros que foram árbitros de final de Copa do Mundo, eu e ele. E ele falava, não vai dar, eu não sei falar. Não, vai lá, Romualdo, é uma homenagem. Foi a última entrevista dele, foi uma grande homenagem, um reconhecimento que nós, brasileiros, não demos tanto ao Romualdo, porque o Romualdo se escondeu um pouco, por causa até mesmo da doença dele. Ele foi lá para Goiás, lá para Caldas Novas, depois voltou para São Vicente, mas no final eu conversava muito com a família, com o filho, e confortei a família. Mas olha, é um árbitro que marcou a história do futebol brasileiro. O Arnaldo Davi César Coelho, para completar, meu muito obrigado e parabéns por ter xingado o Kleber Machado, entendeu? Você não gosta do Arnaldo, você não gosta do Kleber Machado. Um grande abraço, vai nadar, vai nadar. Vou nadar. Um abraço a vocês, um abraço, Kleber. Muito Arnaldo, obrigado. Obrigado, um abraço. Ô Kleber Machado, qual é que foi o melhor momento mais marcante da tua carreira lá na nossa co-irmã Globo? Puxa, Milton, acho que são alguns momentos, entendeu? Eu tenho muita dificuldade assim para fazer esse tipo de recorte. Esse período. Por exemplo, eu cheguei lá em 88. Como o Arnaldo falou assim de passagem, como diria Guilherme Simati, que falou en passant, eu trabalhei... como ele falou, eu fui para a Globo para trabalhar em São José dos Campos, na TV, na época chamava a TV Globo Vale do Paraíba, hoje é a TV Vanguarda, que é do Boni, né? Aquele período foi muito interessante porque, naquele instante, você aprende um novo jeito de fazer televisão. Eu tinha trabalhado na Gazeta, tinha trabalhado em rádio, e aí a gente foi para a implantação da televisão. Então, a gente começou a frequentar a redação no meio do ano, junho, julho,
e a televisão só foi entrar no ar em outubro, entendeu? Então você fica lá todo esse período pesquisando a região, os personagens da região, fazendo pilotos, que são os programas teste, aprendendo a lidar com ilha de edição, com os recursos tecnológicos, com gente que era de um departamento específico da Globo que ia só para fazer a implantação das emissoras, e lá nesse grupo eram repórteres conhecidos, executivos conhecidos. E ali eu lembro de uma coisa que eu nunca mais saiu da minha cabeça. Você, aqui no rádio, lá na Gazeta, o cara fala assim, ô Milton, dá uma notícia aí que o Brasil perdeu ontem de Marrocos. Aí você pode dizer alguma coisa assim, ó, a seleção brasileira jogou ontem em Marrocos, foi o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo, com o técnico interino Ramon Menezes, com algumas mudanças na escalação, e perdeu o jogo por 2-1. Foi dominado a maior parte do tempo o time brasileiro pelo time marroquino, os marroquinos fizeram 1-0, o Brasil empatou, e no final do jogo 2-1 para o Marrocos. Aí o dia que eu fui fazer o Globo Esporte lá em São José, o cara falou para mim, faltam 10 segundos para fechar o tempo do programa. Eu falei, mas como é que eu vou dar uma notícia em 10 segundos, né? Pensei comigo. Sentei na máquina de escrever e escrevi. O Brasil fez seu primeiro jogo depois da Copa do Mundo. Foi contra o Marrocos e perdeu por 2-1. Pronto, você deu a notícia, bem. entendeu? Muito Isso bem. é um aprendizado. E aí, com o tempo, vem as Copas do Mundo, a Copa da França, citada pelo Arnaldo, foi muito boa, o Carnaval, os programas, o programa do Sport TV, o Arena Sport TV. Eu acho que foi uma carreira, assim, de uma boa regularidade. Mas você vai ficar no ar muito tempo. Pô, eu falei esse foi aí, eu não gostei. É uma carreira de boa regularidade. Isso, tempo do verbo. Agora, tem um som aqui, eu acho que você vai gostar, vamos ouvir. Dia 8 de agosto de 71. Quando o público emudece, há uma homenagem póstuma também no Estádio Municipal do Pacaembu, Roberto Silva. Poderia esta homenagem ser toda ela extensiva ao nosso Clodoaldo José. E o Fiore? Ele que tanto gostava do Palmeiras, ele que tanto gostava de futebol. Ele que foi servidor da Rádio e Televisão Bandeirantes durante praticamente 20 anos, mais da metade da sua vida torcida brasileira. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Movimenta Cabinho, entrega a bola na esquerda, recolhe Basílio, Basílio dá para Lorico, devolve para Basílio, Basílio para o grid, atravessa a linha intermediária do Alviverde, passa a finta em Dudu, adiantou bastante. Eu nunca tinha ouvido isso, é a primeira vez que eu ouço, nunca tinha ouvido. Eu também, primeira vez, mas o nosso Sedom é uma maravilha, guarda tudo. Boa. Aliás, o Milton Parron merece aqui parabéns e mais parabéns. O programa dele é um espetáculo, eu ouço toda semana, e o trabalho que ele fez no Centro de Documentação da Bandeirantes é maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido mesmo. O Guilherme falou 8 de agosto, meu pai morreu dia 7 de agosto, e eu já falei uma outra vez, você que é um apaixonado por rádio, a Bandeirantes tinha às 7 da manhã o Primeira Hora, tem até hoje, e às 8 da manhã começava o Trabuco com Vicente Leporás. Parava o Brasil. Parava o Brasil. Só que às 7h50 da manhã tinha um boletim chamado Atualidades Esportivas, que era feito na época pelo plantão esportivo da Bandeirantes. Eu lembro do Tony Lourenço, acho que já tinha o Paulo Edson, e era um boletim de 10 minutos. E foi nesse dia, 7 de agosto, eu estava ouvindo rádio de manhã, acabou o primeiro, eu era molequinha, tinha 9 anos de idade, acabou o Primeira Hora, entrou Atualidades Esportivas, e antes de entrar o Leporassi, eu acho que era o Lorival Pacheco, o locutor, e entrou, fez aquele som, e ele, nota de falecimento. A Bandeirantes lamenta informar, o Lorival falava mais ou menos assim, né? A Bandeirantes informa que perdeu o seu diretor artístico, Clodoaldo José. Então, eu soube da morte do meu pai, antes da minha família me contar, eu soube ouvindo a Bandeirantes. Tá vendo? Ei, Vamos ouvir mais um aqui, Milton? vamos, Achei. é claro. Vamos lá. Marçal, quando foi a sua entrada na Rádio Bandeirantes e o que exatamente você veio apresentar? Um abraço para vocês todos, muito carinhoso, muito saudoso. Mas essas datas eu realmente tenho uma fraqueza para lembrar. Eu sou muito mais emocional do que estatístico. Eu me lembro que eu fui para Bandeirantes para apresentar um
um programinha de lançamento de discos, acho que era 11h30 da manhã, emendado a um programa de esportes que havia naquela época, mas a minha intenção mesmo era fazer um programa de bossa nova, que naquele tempo bossa nova era palavrão, mas eu já tinha um pouco dessa bossa nova no meu sangue, tinha amigos que estavam fazendo bossa nova, estavam começando, como Walter Santos, como Carlos Lira e outros, que estavam despontando garotos naquela época, querendo fazer uma música brasileira diferente, que era a bossa nova. Então, daí a pouquinho eu ganhei um horáriozinho das 6 às 6h30 da tarde, que naquele tempo dava muito pouca audiência, então dá para aquele cara lá, deixa ele brincar lá de fazer rádio às 6 horas da tarde, né? Deixa ele lá, porque assim ele não amola. E me largaram lá às 6 horas da tarde, que o meu programa de bossa nova foi o meu início na Bandeirantes, um início muito feliz e que marcou grandes momentos de emoção na minha vida. Mas isso, ó, já faz tempo, hein? Marcelo, o nosso arquivo de vinhetas, chamadas, aberturas de programas tem muito de sua voz. Como foi que você foi convocado para ser o locutor padrão da Rádio Bandeirantes? É um trabalho, a gente vai se desenvolvendo dentro da profissão, dentro do trabalho. Eu comecei a gravar comerciais, porque a Bandeirantes era em cima do estúdio de Scatena, então eu já descia da Bandeirantes e ia para o estúdio de Scatena, estúdio comercial, para gravar comerciais e tal. Estava começando. E o Clodoaldo José começou então a usar a minha voz em alguns prefixos, em algumas chamadas da rádio. Depois, o Alberto Curado, formou comigo realmente uma dupla sensacional. Ele escrevia e eu falava. E essa dupla fez muito sucesso na Bandeirantes, foi um dos momentos marcantes da minha carreira também na Bandeirantes, ser a voz da Bandeirantes, ser a voz padrão, o locutor das vinhetas, das chamadas, das aberturas de programa e tudo mais. Eu me sentia muito feliz com isso. Marcelo, hoje nós estamos nesse horário matinal da Bandeirantes, horário que durante muito tempo foi seu. Conte um pouco daqueles momentos do show das 10, dos 1000 discos é o limite, como era esse tempo? Aí eu vou ter que dar aquela de antigo, né, de velho, como era bom aquele tempo que era bom, né? Mas não é nada disso, não. Todos os tempos são bons, a gente é que vai sabendo e vai tendo condições ou oportunidades de viver o melhor de todos os tempos. O horário das 10 horas, das 9 horas da manhã, 10 horas, de uma fase da minha vida para frente realmente significou muito. E foi o horário onde eu travei um conhecimento profundo com o meu ouvinte e de lá para cá a gente vem caminhando junto pela história do rádio há mais de 30 anos. É uma história longa realmente. Aí que a gente vê, quando a gente dá esse tipo de entrevista e tenta relembrar o a gente vê que tá velho mesmo, né? Que tá passando. Mas graças a Deus e com uma felicidade imensa, um grande público cresceu, envelheceu comigo e continua acompanhando o meu trabalho, que é uma parte daquele público que estava com a gente lá pelas 10 horas da manhã, naquelas épocas áureas. E aquele tempo era bom porque todo mundo estava começando. Nós vínhamos substituir uma época, como os jovens de agora estão começando a nos substituir. Então esse horário da manhã foi muito marcante para mim. O Pitinini foi meu produtor, Décio Pitinini, hoje é meu colega de rádio, faz programas como eu, é um comunicador conhecido, e muitos outros grandes produtores, né? Eu tive o prazer de ter sempre como meu produtor, aliás, era uma honra para mim. O diretor da estação, o diretor artístico era o Clodoaldo, depois foi o Curado, e outros que passaram pela minha carreira e que passaram comigo por uma carreira de rádio marcando muita presença. Esse programa da manhã foi maravilhoso. Agora, o maior acontecimento da minha vida profissional, como rádio, como comunicação, foi realmente o 1000 Discos ao Limite, com a produção do Clodoaldo José, mas era uma obra-prima de programa e foi realmente onde eu consegui captar a maior comunicação com o ouvinte, de audiência, em toda a minha vida. Ao meio-dia, em São Paulo, naquela época, você andava na rua e ouvia o programa sem rádio. Você ouvia pelas janelas, pelo vidro dos carros parados nos faróis, enfim, era uma tomada total de posição em favor desse programa do Discos. Foi o maior acontecimento na minha carreira em termos de audiência, de comunicação com o público. São grandes lembranças de um grande rádio e de uma grande rádio. Humberto Marçal, como eu escutei esse nome na minha vida. E a voz dele, maravilhosa. Lá de Marília, então, assim, se não me engano. Que voz bonita. Eu acho que ele nasceu em Batatais, mas fez a carreira em Marília e morou muito tempo em Marília. Quando ele morreu, ele estava morando... Aliás, ele ficou muito tempo... Eu preciso falar um pouquinho desses nomes aí que foram citados.
Porque, assim, primeiro, Inclusive o teu pai, né? Não, primeiro porque assim, o meu irmão me deu um toque aqui, quem anunciou a morte do meu pai na Bandeirantes foi o Marcos Baby Durães, que é um dos maiores apresentadores da história do rádio. O Baby apresentava na Bandeirantes às mais da Bandeirantes, às 10 da manhã. O Marçal começou a fazer um programa chamado... Quando eu trabalhei aí, na rádio, a programação já não tinha o Leporácio tinha falecido, o Curado era o diretor artístico, e a sequência era Jornal Gente, Bandeirantes Mulher com Humberto Marçal, as mais da Bandeirantes. Saiu o Baby, saiu o Ney Costa, também conduziu com brilhantismo as mais. O Marçal é meu padrinho de casamento, do meu primeiro casamento, o Marçal foi meu padrinho de casamento. Porque o Marçal era muito amigo do meu pai. Era muito amigo do meu pai, como ele contou aí de história. Eu não vi meu pai trabalhar, obviamente, então eu sei só por histórias. E ele citou o Gualberto Curado. Eu tenho muita dificuldade quando você fala assim, fala nomes de pessoas importantes da tua carreira. É muito difícil, porque são tantas as pessoas, né, em várias etapas da tua vida e tal. Mas, assim, Humberto Marçal e Gualberto Curado, que tinham mais ou menos a idade do meu pai, o Curado mais novo, o Marçal um pouco mais novo, o Curado uns 9 anos mais novo, esses caras foram os meus pais no rádio. Porque, assim, o Curado, cara, eu entrei aí na Bandeirantes para trabalhar no departamento comercial, o Dalton, não sei se você conheceu o Dalton. Lembro demais, nossa. Lembra do Dalton? O Dalton era o gerente comercial, diretor comercial da rádio. E não podemos esquecer do Samir Hazuki, que era o diretor comercial também. Então, quando eu fui trabalhar aí, meu avô, que conhecia o seu Zé Saad e tal, me levou lá e eu conversei com o Samir e com o Salomão. O Samir era o diretor comercial e o Salomão Esper, o superintendente da rádio. E eles me colocaram, a partir do Dalton, no departamento que fazia o roteiro comercial, que na época a gente chamava de tripa, você deve ter visto. Era um papel fininho, lembra? Então, primeiro intervalo, entre o comercial tal, a chamada do futebol. Foi lá que eu fui trabalhar. Um dia eu cruzei, eu falava assim, puta, mas eu queria trabalhar na artística, né? Curado trabalhava na sala que meu pai trabalhou, que depois o Hélio Ribeiro trabalhou. Eu falei, eu queria trabalhar na artística. Aí uma menina chamada Mara, que trabalhava com a gente, falou assim, fala com o Curado, pô. Saiu um monte de gente, foi com o Hélio Ribeiro para a Rádio Capital. Lá depois eu fui saber que os caras que foram com o Hélio Ribeiro para a Rádio Capital eram todos profissionais absolutamente formados e competentes. E eu era um moleque de 17 para 18 anos. Aí eu cruzei um dia o Curado no corredor aí da rádio, naquele saguão, quando você entra na Bandeirantes, né, entre as entradas da Radiantes e da Carlos Cirilo. Falei, seu Curado, queria falar com o senhor, eu tô lá, tal, mas, poxa, gostaria muito de ir para artística. O Curado me levou para artística. Eu escrevi a chamada, essas chamadas que o Marçal falou que o Curado escrevia para o Marçal ler, que eram peças brilhantes do rádio. Eu, de vez em quando, escrevia uma chamadinha para o futebol, para o jogo de domingo, e escondia. Um dia eu mostrei para ele, eu imitava as dele, né? Obviamente. Eu copiava as dele, só mudava o nome do jogo. Aí ele falou, não, pode gravar a sua. Aí eles foram para a Rádio Globo e me levaram. Então, esses dois são os meus pais no rádio, entendeu? E depois que o Marçal fala, a gente tinha que ficar quieto, né? O Curado falava assim, o Curado tinha uma voz grossa também, né? Tipo o Zaidan, assim. Falava assim, o Marçal é impressionante, parece que ele tem uma chavinha na garganta. Marçal, chamada, ele liga a chavinha. Marçal, comercial de sabonete, ele bota sabonete, modo sabonete. É uma coisa impressionante, o maior de todos. Olha, o Salomão Esper, que você já citou, ele acompanhou tudo, neste momento tão emocionante, né? Envolvendo o rádio, a televisão, a história da Bandeirantes também, nas outras emissoras em que muita gente trabalhou também. E o Salomão Esper quer fazer uma crítica a você, quer ver? Fala, Salomão! Alô, Kleber. Fala, Salomão, que prazer, você que honra. sabe o quanto eu tive de relacionamento bom, permanente com você e com o seu irmão. Mas sim, tudo isso começou porque primeiro eu conheci o Clodoaldo José, o meu primeiro diretor artístico. E ele resolveu confiar em mim. E eu tive muitas atribuições aqui na rádio, partidas, né, dessas iniciativas e tomadas de decisão do Clodoaldo José, seu saudoso pai. Muito bom dia, cara. Um abraço a você, viu? Pô, Salomão, é uma honra. Você falou do meu irmão. O meu irmão
quase toda vez que a gente conversa, ele fala do Salomão. E eu lembro de algumas passagens, assim, quando o Curado saiu da Bandeirantes, estava mais ou menos assim, todo mundo esperando que ele me chamasse para ir. Eu era um molequinho e tal. Aí eu mudei de sala, né? Eu saí da sala onde a gente trabalhava, que era a sala da direção artística, e fui lá para a produção. O Salomão falou para mim no corredor, assim, na escada: por que você mudou de sala? Falei: pô, Salomão, o Guerra vai assumir. Mudou de sala. Não, tudo bem, o Curado vai te levar. Eu nunca esqueci. O Salomão não lembro, mas eu lembro. É uma absoluta referência. E o que tem de paixão no trabalho do Salomão é inspirador. Bom, é desnecessário dizer que os recentes acontecimentos envolvendo o seu nome na Globo repercutiram intensamente aqui no seio da família, dos nossos amigos comuns. Não adianta ficar esperando que o assunto seja tratado. Eu devo feri-lo logo, não é? Porque é um fato relevante e comoveu a todos nós. Nós estamos acostumados que isso aconteça, né, nas grandes empresas, né? Elas são autofágicas, elas acabam se prejudicando, né? E através da dispensa, que é feita da dispensa dos préstimos dos seus grandes nomes, né? E com você acontece isso. É desnecessário dizer da sua reputação, de toda a credulidade que você passa ao seu público pela justeza da sua atuação e das suas transmissões. Eu não tenho nenhuma dúvida de que na linha da sucessão da Globo tinha chegado a sua vez para o posto máximo. Então, o que nós tivemos foi um duplo flagelo, né? Mais ou menos se esperava pelo anúncio de encerramento da atividade do Galvão Bueno. Mas contra você é uma coisa afrontosa, que a gente não estranha muito por saber do comportamento anteriormente já demonstrado pela própria Globo. Mas, como é um amigo muito querido, que teve a participação muito grande na Bandeirantes, através do seu pai, né? Que ensinou tanta gente aí pela sua sinceridade. E eu tive ligado a ele muito pelo corintianismo, viu? Não, assim, eu acho que é do jogo, entendeu? Não é, como eu falei para o Milton no começo, é o cenário ideal? Não, talvez não seja, mas é do jogo, não dá para queixar, entendeu? Porque se fossem 10 dias, 10 meses, ou 2 anos, ou 10 anos, são 3 décadas e meia, você entendeu? Doía menos, né? Mas assim é claro. Mas sim, assim, acho que o saldo é muito positivo. Acho que a carreira ela é construída a partir do veículo no qual você trabalha e muito em função do teu desempenho. Você trabalhou anos na Bandeirantes e criou um vínculo e foi crescendo e chegou à superintendência da rádio, além de ter feito rádio, televisão, programa. E quando eu ouço o Salomão, eu não consigo não lembrar do Zé Paulo, entendeu? Que formaram indiscutivelmente a dupla mais constante, longeva e uma marca da Rádio Bandeirantes. Não tem como falar da Rádio Bandeirantes sem pensar no Zé Paulo e no Salomão. Como teve o Marçal, o Joelmir, mas o período que eles fizeram a rádio é uma coisa assim, absolutamente espetacular. Você se lembra como se fosse testemunha ocular da história. Eu fico muito grato de você ter acompanhado tudo isso. Mas quero dizer a você, Cleber, que amanhã mesmo vou participar de homenagem aí ao Zé Paulo com a equipe da Bandeirantes vindo aqui em minha casa para que a gente faça uma transmissão ao vivo, né? Então fico muito contente, fiquei surpreendido até. Falei, mas amanhã vou participar do Zé Paulo. Estão me ligando aqui em casa. Mas foi uma alegria
dentro deste quadro de incertezas, de injustiças tantas vezes reiteradas, que passa a ser uma coisa comum, muito embora o espectador, o participante disso, assim, em segunda instância, seja mais condescendente com essa situação. Mas quem sofre na carne as consequências dessas injustiças, é muito difícil passar a mão no cabelo e dizer tudo bem, né? Você já cumpriu a sua missão. O mais relevante é que você está cumprindo a sua missão. Tem tantos anos pela frente de profícua atuação que a gente deplora pela brutalidade da decisão que afronta a todo mundo. Aqueles que acompanharam você, como eu, tantos e tantos anos. Foi uma continuidade da amizade com o seu pai e a sua experiência profissional de longos anos aí na Globo. E a voz do homem, hein? E a voz do Salomão? Não muda. É impressionante. Não muda. Não, e o português dele, cara. Aí toda vez que eu coloco com muita honra ele no ar, o Agostinho Teixeira, que é um dos filhos profissionais também dele, entendeu? O Salomão Esper, eu vou dizer uma coisa pra você. É emocionante, é emocionante. O Agostinho Teixeira começou pelas mãos dele e ele nunca esquece isso, ele sempre fala. Então tá bom, Salomão Esper. Oi. Quero só ressaltar, nós fazemos uma homenagem ao Kleber Machado e você fica falando de mim, homenageado é ele. Não. Eu quero me juntar ao Milton Neves. A homenagem é pro Salomão Esper, eterna, sempre. Mas tem que tocar, Salomão, tem que passar a mão na cabeça, no cabelo, lavar o rosto. Saúde e alegria e vamos em frente. Olha, o melhor momento do Salomão Esper foi numa corrida em que Ben-Hur Judá ganhou, corrida de biga, e eu tava lá, entendeu? Eu tava ouvindo a Rádio Bandeirantes. E aí... a vitória era peremptória. O português dele é demais. Então, narração de Wilson Fittipaldi, comentários de Cláudio Karsug e a reportagem dele, entendeu? Salomão Esper. Mas o homem é o único homem no mundo que não fica velho, viu? Impressionante o raciocínio dele, inclusive na defesa peremptoriamente do Estado de Israel. Não, e só para falar, já que nós estamos falando de família, tive a honra, o prazer, a alegria de trabalhar com Salomão Esper Salomão, o Salomão Júnior, o irmão do Salomão Esper, que fazia o velho realejo, uma das figuras mais doces que eu conheci na minha vida. Exatamente. Você gosta de fazer sempre essa referência à minha luta de defesa dos palestinos. O mundo todo sabe, né? Eu não estou sozinho nessa, mas você sempre fala da minha defesa por Israel. É verdade, e até participação no programa Mosaico, eu e meu irmão tivemos. Logo depois da declaração, da decisão histórica da ONU, isso aconteceu e, evidentemente, não se sabia o que ia acontecer lá, né? Então, era comum essa proximidade mais estreita entre árabes e judeus. E nós fazíamos até o programa Mosaico, sem nenhum problema. De modo que não se trata de falar é um antisionista histórico. Não, é uma pessoa que luta com a pretensão de sempre estar sendo justo. Mas voltemos ao Machado, que eu quero abraçar mais uma vez, dizer para ele da minha solidariedade irrestrita, né? E infelizmente só posso ficar nisso. A demonstração da minha amizade, da minha dor, que talvez seja tão grande quanto a dele, porque eu tenho ligações com a segunda geração. O grande amigo meu foi Clodoaldo José, o pai do homenageado que você está fazendo aí no seu programa, meu caro. Tá vendo? E o português dele é impressionante, não é mesmo, Kleber Machado? Salomão, só você ter participado do programa já é mais do que qualquer outra coisa que você poderia fazer. Pode ficar absolutamente consciente disso. Tá bom. Muito obrigado mesmo. Receba a minha solidariedade
e o meu apoio. Obrigado. Eu costumo dizer, se Ô, Salomão. precisar de uma carta de recomendação... Isso era comum antigamente. Boa. Mas, ô Salomão, dentre tantas maravilhas que você fez na vida, naquela corrida do Ben-Hur ganhou, né? De biga, e a entrevista que você fez com ele depois da prova, eu tava lá, eu tava vendo você, entendeu? Eu tava lá também nessa corrida, entendeu? E foi uma entrevista histórica. Salomão Esper, você é a sabedoria eterna do rádio. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora posso dizer até a próxima, porque você não me esquece nunca, Vitor Naves. Você é a Bandeirantes, nossa rádio. Você e o José Paulo de Andrade, gostava demais dele também. Assim, no entanto, a gente brigava muito, né? Porque eu sempre falo que o maior 11 do mundo é o Edu do Santos. E ele falava, não, canhoteiro jogou mais. não entramos em acordo nunca. Ô, Salomão, então 1000 vezes obrigado, viu? Homenagem muito justa obrigado ao Kleber Machado. Ouvintes, de quem eu me despeço até amanhã, por volta de 11 horas, quando voltarei a falar aí sobre José Paulo. Não, você vai voltar a falar agora, quer ver? Vamos ouvir. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. É com muito prazer que nós iniciamos pela Bandeirantes, a mais popular emissora paulista. Em nome de SEMP e seus revendedores, o nosso Clube da Amizade. Ei, Salomão. Que beleza, que maravilha. Clube da Amizade, quando mais. mostramos quanto gostamos de todos vocês. É uma produção de Clodoaldo José e apresentação de Ari Ferreira da Costa. Quanta história. Salomão, então muito obrigado, viu? De coração. Pode continuar dormindo aí, tá bom? Na sua mansão. Sou um madrugador. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Kleber Machado, e a pergunta de milhões aqui, velho? Manda. E agora, Kleber Machado? E agora? Milton, assim, agora vamos ouvir, conversar, falar, receber e fazer ligações. Mas, assim, eu estou muito sossegado, estou muito na boa. Já tem algumas coisas que começam a circular, algumas possibilidades que começam a se apresentar. Eu acho que ainda é muito rápido. Talvez, quanto mais rápido se resolver por um outro caminho, melhor seja. Assim, acho que tem que ter muita serenidade, muita lucidez, não pode se afobar, tem que pensar direitinho no que fazer, por onde ir, onde você vai se sentir bem, onde vão querer você de uma maneira carinhosa, como eu vivi, repito, eu não tenho queixa nenhuma, cara. Não tenho queixa nenhuma, assim, eu fui sempre bem tratado com respeito, tive oportunidade, acho que desempenhei de uma maneira razoável para boa o trabalho. Não tem nada. E uma coisa assim, você escreveu um texto muito bacana, que eu agradeço demais, como outros tantos colegas escreveram, e tem uma coisa que é muito legal. A garotada que chegou para trabalhar, quando o Marçal falou naquela entrevista sobre as pessoas que estão chegando, eu sei que a nossa função, a minha função, a tua função dentro de uma emissora, não é simples de você chegar e fazer. Demanda muito tempo. Você fala muito de encontro de talento com oportunidade, né? Uma coisa assim para você ter a chance de trabalhar. E nem sempre as pessoas que têm talento conseguem a oportunidade de fazer o que elas gostariam de desenvolver como profissional. Mas uma das coisas mais legais é você pegar a molecada que está chegando, que trabalha no evento, que trabalha na redação, que trabalha na reportagem, na produção, e o cara fala assim, manda um recado e fala assim, valeu pelos toques, até pelas discussões, pelas cobranças,
pelas conversas, pelas mesas de lanche, de bar, eu acho isso tão prazeroso, tão interessante, tão legal, tão assim, você fala, puxa, porque assim, quantas vezes você já ouviu assim, ô Milton, eu te ouço desde que eu sou pequenininho, e eu já estou numa fase... Tô escutando muito isso. Não, e eu estou numa fase que os caras chegam, os caras que estão trabalhando hoje, botando uma transmissão no ar, e falam assim, pô, eu cresci ouvindo vocês, fazendo as transmissões. Eu acho isso, assim, pessoalmente, um grande prazer. Resolve a vida? Nem a minha, nem a do cara que ouviu. Mas eu acho que é um dos prêmios que a gente tem na nossa carreira, porque é uma carreira pública. E isso pode ser tanto para o colega de empresa, quanto na rua, quando você vai na padaria e alguém fala, pô, aquela narração que você fez foi legal. Isso aí é um baita troféu. Olha, para completar aqui, antes da última pergunta ao Kleber Machado, muito obrigado. No ar, o sujeito mais bem-humorado da história do rádio e da televisão. Um vozeirão, né? Um cara sensacional. E eu sei que ele não gostava de você, né? Porque você é caro, não sei o quê. Oliveira Andrade, coloque a sua voz no ar. Você que trabalhou tanto com ele. Bom dia, bom dia. Aliás, esse tipo de brincadeira acaba nos rotulando, né? Mal-humorado, ranzinza, não gosta disso, não gosta engraçado, daquilo. Você é um ranzinza muito engraçado, todo mundo gosta de você. Eu sei, eu agradeço a você. Quando você faz referência à minha pessoa, ao Oliveira profissional, ela sempre vem rotulada de alguma coisa. Mas isso acaba pegando, colando. Mas tudo bem. Muito obrigado, Milton, por suas... Mas o que... É pra rir mesmo. É pra rir. Muito obrigado por suas sempre fantásticas citações a meu respeito. Mas olha, o Kleber é muito meu amigo, mais do que meu amigo. Nós trabalhamos juntos, fomos companheiros na Globo por cerca de 10 anos. Eu saí, o Kleber ficou até a data presente, brilhando. Eu, em função dessa ligação que eu tenho com o Kleber, posso dizer que fiquei extremamente chateado com o que aconteceu com ele e todos nós profissionais estamos sujeitos. Mas a chateação é pela maneira como as coisas acontecem, né? Isso é que me deixa realmente aborrecido. Esse ambiente nosso ele tem se tornado cada vez mais tóxico. As pessoas elas são incapazes, né? Elas são incapazes de chegar em você diretamente e dizer, olha aqui, ô fulano, nós não estamos satisfeitos com você, você está velho, você está parado no tempo, etc. Então, muito obrigado pelo serviço prestado. E acabou, não. Elas vão fazendo um processo de fritura que dura, às vezes, alguns meses até a degola final. É isso que é profundamente lamentável, uma falta de respeito, uma falta de consideração. Eu lamento muito, porque eu já passei por isso. Aliás, acabei de passar. Mas tudo bem, vamos em frente. O que eu quero perguntar para o Kleber é o seguinte. Ele acha que não há mais espaço. Nós somos os locutores chamados de old school, né? Da velha escola. Eu comecei oficialmente na Globo em 85, o Kleber veio logo depois, por volta de 89, 90, nós já fizemos a Copa de 90 juntos. Então nós somos da chamada old school, a velha escola, a escola do Boni, a escola da Alice Maria, do Armando Nogueira, do Marquinho Mora, do Ciro José, do Fernandinho Guimarães e de outros talentos da televisão brasileira, né? Então eu quero saber se ele acha que não há mais lugar para nós, que não temos bordões, né? Que não gostamos de fazer piadinhas sem graça durante as transmissões, e por aí vai. Se não há mais lugar para gente, né? Para pessoas com a nossa rodagem, com o nosso, modéstia totalmente à parte, com o nosso talento, né? É isso que eu quero saber. Oliveira, primeiro, assim, o Oliveira Andrade é uma das poucas pessoas que, depois da gente trabalhar... Porque isso acontece muito, né? A gente trabalha junto com uma determinada equipe, com companheiros, e aí um sai, o outro sai, e normalmente aqueles laços ficam mais frouxos, você acaba não se encontrando mais, não se falando mais. O Oliveira saiu... eu cheguei na Globo em 88, comecei a narrar, assim, na equipe da rede, como ele disse, 89 e 90,
E, se eu não estiver enganado, o Oliveira saiu em 98, final de 98. Então, foram praticamente 10 anos trabalhando junto. E de 98 para cá, nós estamos com 24 anos, né? 25 anos vai fazer. E nesses 25 anos, depois que o Oliveira saiu da Globo, a gente nunca deixou de se falar, de conversar, de se encontrar, de trocar ideias. Eu acho que isso só já mostra como nós construímos uma relação bem legal de discussão, discordar em pontos de vista, mas de conversar muito sobre o nosso trabalho. Oliveira, só queria destacar assim, uma coisa disso tudo que você falou, que tem muita verdade. Nesse processo todo meu ali, eu não me senti em momento nenhum desrespeitado ou alijado, ou considerado velho e ultrapassado. Nunca ninguém falou isso para mim. Eu acho que eu fiz uma Copa do Mundo há 3 meses que mostrou exatamente que eu andei conforme o tempo exigiu, entende? Acho que não há limite para você trabalhar, seja porque você tem mais idade, menos idade. Eu acho que tem um monte de coroa bom pra caramba e tem um monte de jovem bom pra caramba. Do mesmo jeito, tem cara que tem uma experiência gigantesca e nunca foi bom pra caramba, e jovens que estão aparecendo e que você pensa assim, acho que esse aí não é bom pra caramba. Isso eu acho que é muito... independe da idade. Eu sei que é chavão, é conversa repetida, frase feita. Idade, você tem que cuidar do seu físico e cuidar da sua mente. Se a sua cabeça acompanhar o tempo, por isso que aquela conversa do Marçal, que é uma coisa antiga, quando ele diz assim, lá vem aquele papo, no nosso tempo. Houve um nosso tempo muito bom, melhor do que o tempo atual. Há questões, fatos no tempo atual que são melhores do que o tempo que a gente começou. Essa história da descontração, de uma intimidade um pouco maior com o ouvinte ou com o telespectador, de você ficar mais próximo do ouvinte ou do telespectador na maneira de se comunicar, na maneira de relatar um jogo, um fato, uma notícia. Acho que tudo isso é positivo. Eu, modestamente, humildemente, penso que eu não fiquei no tempo. Eu não sou um narrador antigo. Eu acho que eu faço como os caras fazem. Tem coisa que eu não vou ficar usando uma palavra que ela virou uma palavra de toda hora só porque é uma palavra da moda. Eu prefiro usar outra. Mas se eu tiver que usar, não tem problema nenhum. Então, acho que a gente não está parado no tempo, não, Oliveira. Acho que a gente tem bola para jogar aí um bom tempo ainda. E, Oliveira, você falou pro Cimate, eu entro, mas se o Milton Neves falar do sêmen do cavalo alemão, que eu levei pro Roberto Marinho para enxertar a égua dele, entendeu? Eu não desligo o telefone. Portanto, estou respeitando a sua ordem, não abordamos essa história. Não é. Eu vou esperar o que de você, Milton? Eu só queria acrescentar, Kleber, que você realmente foi tirado da Copa do Mundo da viagem, né? Você não esteve presente lá no Catar. Tudo bem, sim. Eu acho que já com a intenção... Eu e outros tantos, né, Oliveira? Eu e outros tantos. Não, sim, mas eu acho que já com uma certa intenção de colocá-lo para fora. Vamos ser diretos. Só que você fazendo a Copa em off-tube aqui, você foi excelente. Você fez grandes jogos, né? Você deu uma demonstração ali de que você não tinha assimilado o golpe de ter ficado de fora. Pelo contrário, você deu a volta por cima. Você repercutiu muito mais nas redes sociais com as suas transmissões do que os caras que estavam lá. Então, sabe, essas coisas me incomodam. Aí a alegação é de que, não, você está ganhando muito, então nós precisamos nos livrar dos salários altos. E não fazem uma contraproposta. Olha, você está ganhando 200 mil reais, nós podemos pagar 100. Tá bom para você? Não, nem isso aconteceu, pelo que eu sei, né? Então, sei lá, toca a vida para frente, porque, como eu já li aí na internet, as pessoas que fizeram menção à sua saída, dizendo existe vida fora da Vênus platinada? Sem dúvida. Ninguém vai morrer por causa de não estar na TV Globo. Que, aliás, nós tivemos, eu posso dizer isso, né? Nós vivemos uma TV Globo que hoje não existe mais.
Eu passei quase 15 anos na Globo, um período realmente fantástico, né? Mas hoje é uma outra empresa, uma outra realidade. Eu não tenho nada com isso. Quem está lá gerindo, que faça o que melhor for para a saúde financeira da empresa, para salvar a empresa, tudo bem. O diagnóstico é assim correto, mas assim, tenho a impressão de que esse novo modelo de empresa não se restringe, não é uma exclusividade da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Eu acho que todas as empresas, em todos os ramos de atividade, elas estão sofrendo transformações que têm várias motivações, que pode ser mercado, comércio, dinheiro. Eu preciso só deixar assim, muito claro, né, que independente... Primeiro assim, é isso mesmo, tem vida fora de qualquer lugar. É uma empresa excepcional para se trabalhar, excelente para se trabalhar, que te dá condição, repercussão, possibilidade de evoluir, de crescer, de melhorar, de viver a sua vida. Isso não é inquestionável, né? Inquestionável. E em momento nenhum chegaram para mim e disseram assim: você não é de nada, você não é bom. Né? Eu quero crer que seja uma reestruturação menos artística do que artística. Porque essa pergunta eu fiz, evidentemente. Vocês não me querem mais ou é outro motivo? Não tem nada a ver com o seu trabalho. Eu tendo a acreditar nas pessoas e espero que eu tenha razão em acreditar nas pessoas. O Claudemir de Oliveira Andrade, agradecendo muito você, foi companheiro do Kleber Machado. Você sabe que eu brinco muito com você, eu só brinco com de quem eu gosto. Eu falo bem, faço umas piadinhas e tal, a respeito de pessoas que eu quero bem, entendeu? O Mauro Betti que o diga. Não, o agora Mauro Betti e o Denilson, coitados. Meu Deus do céu. Ô, Oliveira, mas é verdade, viu? O tempo passa. O que o tempo não escangalha? Se não fosse assim... Entendeu? O Pelé estava jogando até hoje, eternamente. Seria uma grande maravilha para a República Federativa do Brasil. Mas e você... aqui, como costuma dizer Luiz Ceará, o tempo nada mais é que uma fábrica de monstros, né? Nossa Senhora! Então, mas só para deixar muito claro, essa conversa aí do Oliveira, o Oliveira é um dos caras mais engraçados que existem no mundo. Exatamente. O tipo de humor do Oliveira é uma delícia. E o Oliveira é um camarada muito, assim, próximo. É um cara legal. Oliveira, essa aí você vai deixar eu contar que não pega nada. O Oliveira falou assim: o dia que eu ganhar na loteria aquela grana que vai me fazer independência, no dia do encerramento da transmissão, eu vou cantar Papai Me Empresta o Carro de Rita Lee. Eu fiquei imaginando o Oliveira. Bem, meus amigos, estamos encerrando essa transmissão, mas antes eu gostaria de deixar um recado. Papai me empresta o carro. Estou precisando de... Vocês já imaginaram uma cena dessa? Só o Oliveira para bolar uma coisa assim. Mas olha, foi muito bom participar. Olha aí, a produção é brilhante, Lucimar. Não tenho grana pra pagar um motel. Não sou do tipo que frequenta bordel. Você precisa me quebrar esse galho. Então me empresta o carro. Papai me empresta o carro pra poder tirar um sarro com meu bem. Papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pintava o 7. Mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Não tem isso não, a ideia era outra. O filme a gente deixa para um outro programa. O filme a gente deixa para depois. Claudemir, eu vou passar para o Zaidan também, mas Claudemir de Oliveira Andrade, muito obrigado pelo carinho, pela homenagem que estamos fazendo aí com o Kleber Machado. Sabe que eu te amo, né, Milton? Eu também te amo. E você é tão gente boa que você interrompeu a caipirinha aí, pré-almoço, na casa do Mineirinho. Nada, porque a filha dele... suspeita de Covid, rapaz, tá louco. Meu Deus do céu. Entendeu? O teu saúde filho... aí, Zorro. Saúde aí, Zorro. Zorro, viu? Ô, Kleber, um abração, já que você fala.
Obrigado ao Cimate aí, a você, Milton. E um grande abraço pro Zaidan e pro Manuel, que vão participar aí na sequência. Zaidan é fantástico, adoro o Zaidan. Agora, nunca ninguém falou, independente da idade, estão me enterrando vivo. Um abraço, Claudemir. Mas me enterrando vivo faz tempo. Quando eu tinha 18. Um abraço pra você, viu? Tchau, outro. Obrigado. Bom domingo, aí. Bom fim de semana. Abraço aos ouvintes da Band. Eu nunca fiz olha aí, é o Oliveira Andrade imitando o Tarzan. Tentando, né? Olha como é que ficou horroroso, ó. O único que imita bem, entendeu? O Tarzan é o Sérgio Maurício. Essa contratação maravilhosa da Band. O cara é bem quisto, ele é gente boa, narra tudo também, viu? Futebol, etc. É maravilhoso. Então, Claudemir de Oliveira Andrade, muito obrigado a você, muito obrigado pela participação. E para concluir, nós queremos a opinião de Cláudio Scaff Zaidan, o maior homem do microfone no mundo. No mundo. Ele estava em segundo lugar numa eleição anual lá da Rádio Bandeirantes de Pequim, entendeu? E o Sheng Teng League estava 300 anos. Agora o Cláudio Zaidan superou o locutor da Rádio Bandeirantes lá. Um abraço para você pela honra. Parabéns, viu, Zaidan? Você atingiu agora os píncaros da glória a partir da China. Bom dia, Milton Leves, Cimate, bom dia a todos aí, um abraço ao amigo Kleber, ao grande Oliveira, o Caiame que está lá na Central. O Kleber disse bem, ele faz muito bem em saber que o motivo não foi artístico, né? Aliás, a própria nota da Globo deixa isso claro, uma nota até constrangida, porque ela traz ali um rol de elogios ao Kleber, todos eles verdadeiros, o Brasil inteiro sabe que tudo aquilo é verdade. Então, o pessoal do departamento artístico estava ali lamentando uma decisão que não foi deles. Né? O Kleber é craque e, além disso, um grande amigo. Eu me lembro da gente ligar para o Kleber na madrugada para ele participar do Caminho do Sol várias vezes. E ele sempre à disposição, conversas formidáveis, né? Ele, Flávio Gomes, Sormani e... Tudo Newton gente Carlos, boa. A lenda Newton Carlos. E o Kleber, certa vez, inclusive, eu liguei, ele estava no hotel no Rio de Janeiro, porque ele ia fazer um jogo de vôlei feminino, aqueles jogos no Japão, né? Então, claro, de madrugada aqui. E ele ficou meia hora, 40 minutos, o quanto foi possível, porque depois ele tinha de ir para o estúdio da Globo, lá no Jardim Botânico, né? Para fazer o jogo de vôlei. E ele... Ele ainda falou assim, daqui a pouco eu vou fazer concorrência para você. Concorrência. E além disso, eu tive a honra de participar no podcast do Kleber 2 vezes, uma com o Muricy e outra em que estávamos... O Muricy é o maior fã que você tem no mundo, viu? Depois do Manuel. O Muricy é um grande amigo, grande amigo. E, aliás, o São Paulo precisa ouvir mais o Muricy. Ele é o que mais entende de futebol, se não ouvirem o Muricy, é uma burrice tremenda. E a outra vez foi com o PC, para a gente falar de Santos e Botafogo, né? Da história formidável de Santos e Botafogo. Então, o Kleber é um grande amigo e a gente não tem que tratar essa situação como se o Kleber estivesse deixando os gramados, pelo contrário. Ele está jogando muito, continuará jogando muito por muito tempo. E eu só quero dizer que quem contratar o Kleber, que aproveite os 3 grandes talentos, como narrador, como entrevistador e como apresentador. E como gente boa também, né, Zaidan? Ah, sim, isso é óbvio. Vai contratar um grande caráter. Então só passei por aqui para deixar um abraço, viu, meu amigo Kleber Machado. Um abraço pra você, Zaidan. Já já você volta com mais vagar, entendeu? Eu nunca fiz, Kleber, um programa, faz 2 horas que nós estamos falando, sem reclame. Eu tô em má fase mesmo. Por isso que eu tô nervoso, né? Tá nervoso. Tô nervoso. Mas, Kleber Machado, nunca fizemos uma justa e tão longa homenagem a um companheiro de profissão, viu? Ah, mas tem mais um áudio aqui, quer ver? O Cimate é impressionante. Espera um pouquinho. Ricardo Moreira Garcia, aperta o botão 9. Enquanto ele está apertando, escolhendo o botão aí, o Ricardo, só assim mandar um grande abraço para o Zaidan, que é um talento absolutamente incontestável, dono de recursos
de raciocínio absolutamente notáveis. Então, assim, Zaidan, muito obrigado. Eu sempre falei para o Zaidan que sou um admirador do trabalho dele, sempre foi muito gentil. E essas conversas do Bandeirantes a Caminho do Sol eram realmente sensacionais. Ô, Kleber, tem mais um som último aqui. Manda. E agradecendo. O Zaidan não é um comentarista esportivo. Ele fala de qualquer assunto, entendeu? Faço umas perguntas mirabolantes para ele, ele mata. É impressionante o Cláudio Zaidan. E foi criado no pau da enxada, entendeu? Podemos criar um programa para ele, né? Zaidanpedia. Então o som aí, vamos lá, porque o nosso arquivo é maravilhoso. Enfim, a Bandeirantes, com esta programação, procura atingir os seus objetivos de oferecer um rádio livre, independente, soberano, comunicativo, informativo e que diverte e que traz lazer à população desta cidade, deste estado e deste país. Mas, num retrospecto sobre o que é a Bandeirantes, a gente não pode se furtar ao dever histórico de lembrar aqueles que com seu talento, com a sua capacidade, ajudaram a construir não só a história do rádio paulista, do rádio brasileiro, mas sobretudo a história da própria Bandeirantes, transbordante de emoções, de fatos históricos ao longo dos seus 50 anos. Isso é um pouco do muito que nós tínhamos a obrigação de fazer por aquele que pela Bandeirantes, pela sua vida, pelo seu passado, pela sua história, por tudo que fez, merecia muito mais desta casa, desta Câmara Municipal de São Paulo, que representa mais de 5 milhões de eleitores e mais de 11 milhões de habitantes nesta cidade. Lembraríamos também outros nomes. Clodoaldo José, seu diretor artístico, ajudou a construir essa potência de rádio que é a Bandeirantes, o império que é hoje a Rádio e Rede Bandeirantes de televisão. Lembraríamos o Júlio Atlas, produtor musical, de grande talento, de grande capacidade, com a sua inteligência, com a sua verve, transmitindo entretenimento, conhecimento, informação na educação de um povo, e este povo é um povo carente de educação, e o rádio tem essa obrigação, tem esse dever de contribuir de forma didática, pedagógica, filosófica e até política na formação de um povo independente e soberano. O Dalmo de Almeida Pessoa, vou dizer agora, primeira vez que eu vi um comentário dele em que ele não ficou brabo, entendeu? Porque esse descia o cacete mesmo. Ele, o Geraldo Bretas e o Mário Moraes, que estão no céu, entendeu? Então, ô Kleber Machado, nunca fiz uma entrevista, graças ao Cimate, tão comprida, mas merecida. Boa sorte para você. Milton Neves, eu quero agradecer a todos que participaram, ao Guilherme, ao Ricardo, o pessoal da produção, mais uma vez citar aqui o Milton Parron com esse arquivo espetacular, todos os companheiros, todos os amigos que me mandaram o recado. Deixar bem claro assim, não tenho nenhuma tristeza exagerada, bronca, muito menos. Sou muito grato por todo esse período, por imaginar que eu faça parte da história do veículo, da empresa. Assim, a gente agradar, desagradar, ser considerado bom, ruim ou mais ou menos, é absolutamente pertinente à nossa profissão, ao tipo de trabalho que a gente desempenha. Quando a gente pega um microfone, quando liga uma câmera na nossa frente, naturalmente haverá quem goste, haverá quem goste muito e haverá quem não goste nada, não queira ouvir, te ache muito ruim. Eu tenho para mim, assim, ouvindo todas essas pessoas, toda essa história, primeiro, que eu espero não estar sendo aposentado. Espero ter oportunidade para trabalhar, para tocar minha vida, para continuar desempenhando meu trabalho. Espero que seja bem-vindo por prefixo e por público, basicamente pelo público. E assim, não tenho bronca nenhuma, estou assim, muito na boa e quero agradecer. O que eu tenho muito claro é que eu me comporto como pessoa de uma maneira correta. Eu acho que vai ser difícil achar alguém que fala assim, pô, esse cara aí me prejudicou, mas não agradei todo mundo, briguei bastante, vou continuar brigando, mas vou continuar dando risada, contando história e
levando a vida, curtindo a vida muito na boa, seu Milton. Você gastou muito tempo comigo. Não, você merece, pô. Um trabalho maravilhoso do Cimate, você e Mas os não tô convidados. aposentado, não, né? Não, você ainda não. Você tem mais 19 anos de carreira pra narrar, tá bom? Ô, louco. Então você vai falar, estão me enterrando vivo. Não. Essa é do nosso querido, maravilhoso Oliveira Andrade. Ô, Kleber, então, olha, muito obrigado, viu? O que a Bandeirantes está fazendo, e você citou também que era difícil demais trabalhar na Bandeirantes, porque o cast era muito forte, mas eu tinha um sonho impossível nos meus tempos ali, no começo de 70, entendeu? Na rádio pequenininha, que até desapareceu, hoje é rádio rural, entendeu? No meu tempo nós tínhamos a rádio Continental. E o meu sonho era inatingível. Nossa, não dava, era um sonho perdido. Dar certo e trabalhar um dia na Rádio Bandeirantes. E graças a Deus, o que aconteceu? Eu vim para Bandeirantes, rádio e TV, e jamais vou esquecer. E o Morumbi é o meu último estádio. Um grande abraço para você. Como disse várias vezes na abertura do programa dele, você está falando por entre as flores do Jardim Leodoro, nos altos do Morumbi. O Hélio Ribeiro falava assim do poder da mensagem. Milton, obrigado a você, obrigado a todos. Que os ouvintes da Rádio Bandeirantes tenham gostado. E aí manda o Ricardo agora apertar o botão que você está atrasado, meu.